alertar a população para os cuidados e prevenção da voz. Esse é o tema da 23ª edição da Campanha Nacional da Voz. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o médico Daniel Dávila, ele que é o secretário adjunto da Academia Brasileira da Laringologia e Voz. Doutor, qual a importância da saúde da voz? Muito bem. A campanha desse ano tem um foco principal na prevenção ao câncer de laringe. O câncer de laringe é uma doença muito prevalente. Só para você ter ideia, dentre os homens é o segundo tipo de tumor mais comum. Tá? E a gente estima, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estima que teremos mais de 7.600 novos casos de câncer de laringe só neste ano. Então é uma doença que a gente sabe, e quando tem uma prevenção, tem um diagnóstico precoce, a gente consegue intervir de uma forma muito mais efetiva, com chance de cura, paciente reabilitado, mantendo a sua voz, mantendo as suas funções da laringe como um todo. E como é que está a participação do Estado do Sergipe na campanha de prevenção? O Estado do Sergipe, como sempre, muito atuante, quando se fala em voz. Nosso Estado participa desta campanha ativamente desde a sua primeira edição em 1999. A campanha tem uma tradição de trazer atendimentos gratuitos ao público para a realização em série de vários exames de videolaringoscopia. Infelizmente, desde a pandemia do ano passado, a gente não está conseguindo fazer essa campanha beneficente de prevenção ao câncer devido a essa pandemia, que a gente não tem como uma logística suficiente para aglomerar pessoas. Infelizmente, a gente não conseguiu. Então, nosso foco da campanha voltou-se muito mais para essa parte educativa. Então, em mídias sociais, em rádio, em televisão, alertando a população. Se você tem rouquidão, dificuldade para engolir, engasgos, pigarro, sensação de dor, estranheza nessa região do pescoço, precisa, por mais de 15 dias, precisa passar em avaliação com o médico otorrinolaringologista. Por quê? É feito um exame de videolaringoscopia e, se for identificada alguma alteração, consegue-se dar o segmento adequado. O Instituto Nacional do Câncer, ele prevê que de 2020 a 2022, um dado de mais de 7.000 casos de câncer na laringe. É um dado alarmante. É um dado alarmante. E a gente fica... A nossa grande preocupação é quando a gente pensa que onde é que surge o câncer, O câncer surge na região da laringe, mais especificamente na região das cordas vocais, das pregas vocais. Mais de 2/3 das lesões tumorais acontecem na região da prega vocal. Ou seja, o principal sintoma inicial é rouquidão. Então, se ela persiste, tem alguma coisa estranha, precisa ser avaliado. E, em especial, se esse paciente tem fatores de risco para o câncer. Por exemplo, paciente que fuma, que faz abuso de bebida alcoólica, que costuma falar alto, gritar muito, ou que tem exposição a agentes inalatórios, por exemplo, frentistas, que tem aquele cheiro da gasolina, por exemplo, pacientes que trabalham na zona rural com aquele material que faz a detectação das plantas, são pacientes que têm fator de risco para desenvolver um câncer de laringe, por exemplo. Então, essas queixas que eu falei, quando duram mais de 15 dias, em pacientes com fatores de risco, precisam ser ainda mais valorizadas. O Brasil é um dos países com maior incidência do câncer na laringe. A prevenção, como o senhor falou, traz toda a diferença. E o diagnóstico precoce ainda mais, Com certeza. O diagnóstico precoce, a gente consegue intervir, principalmente de forma cirúrgica, de uma forma muito efetiva. Nos tumores iniciais, a chance de cura é altíssima. Inclusive, quando a gente vê que pacientes deixaram de ter aquela oportunidade de cura, que já aparece para a gente já com as lesões maiores, a gente, puxa vida, se esse cara tivesse aqui, se esse senhor tivesse aparecido aqui há 6 meses atrás, a situação não seria essa. Então, a gente quer nosso objetivo é não ver mais desses tumores avançados, que todos os tumores sejam tratados de forma inicial. E esse é o grande objetivo da campanha. Como é que está a situação hoje? Os cantores e os profissionais que trabalham, que usam a voz como sua ferramenta de trabalho, eles são mais atentos aos sinais? Sim, quando fala em cuidado com a voz, aqueles profissionais da voz, como apresentadores, cantores, jornalistas, eles sempre ficam muito mais atentos. Tanto e quando se fala em cuidado da voz, a gente sempre lembra deles, porque eles é o seu instrumento principal.
Imagine se um dia você aparecer rouco, você não vai conseguir vir trabalhar. Então tem todo um trabalho preventivo por trás desses profissionais de alta demanda para evitar de perder suas funções de trabalho. Por isso que é sempre importante consultar um médico quando sentir algo na garganta. Com certeza. Rouquidão, dor, pigarro, sensação de dificuldade para engolir, uma sensação de estranheza nessa região da garganta, por mais de 15 dias, precisa ser avaliado por um especialista. Pegando esse gancho, é verdade que os tumores geralmente ocorrem nas cordas vocais? Sim, 2/3 das lesões acontecem na região da prega vocal, das cordas vocais, que é por isso que é o principal sintoma, né? Que a maioria dos casos vão dar início com rouquidão. E se essa rouquidão persiste, precisa ser avaliada. Como é que está a questão do atendimento por causa da pandemia? Os pacientes estão demorando mais para procurar o médico por causa da pandemia? Infelizmente, essa é uma realidade. Os pacientes estão vou esperar a pandemia passar para procurar ajuda. Isso não só na parte nossa, da parte do otorrino, da laringologia, mas na saúde em geral. As pessoas estão retardando sua procura ao médico com medo de sair de casa. Faz até algum sentido, mas as outras doenças estão aí. Você não pode se abdicar de tratar de doenças outras que não seja a Covid, né? Por causa da Covid. Você tem rouquidão, né, persistente, tem que procurar ajuda. Doutor, para a gente finalizar, hoje, 16 de abril, Dia Mundial da Voz. Qual o recado que o senhor deixa para quem está nos assistindo? Olha, o Dia Mundial da Voz, ele é muito importante, foi uma ideia brasileira, surgiu lá em 1999, que a partir de 2003 foi abraçado pela comunidade mundial de laringologia. E o nosso principal foco é a prevenção ao câncer de laringe. Óbvio que sem deixar de lado os outros cuidados com a voz, né? E é para isso que a gente está aqui, para esclarecer a população, alertar sobre os sintomas e sinais de alarme e fazer com que essa população procure ajuda de forma mais precoce possível. Obrigado pelas informações, doutor. Essas e outras notícias você confere no Informe Aracaju.